boa noite, a paz do Senhor Jesus, que Deus venha abençoar a sua vida, as nossas vidas. E nessa noite eu convido você a abrir a sua Bíblia ou acessá-la no dispositivo onde que ela está armazenada, para que nós possamos continuar estudando o Salmo 119. Hoje nós vamos estudar do verso 17 até o verso 24. Do verso 17 ao verso 24. É a terceira porção desse salmo, que é dividido de 8 em 8 versículos cada porção. E esse salmo também é chamado de salmo alfabético por causa disso. É um salmo de sabedoria. A sua autoria é desconhecida, mas é atribuída a Davi, porque no cabeçalho desse salmo não é feita menção a nenhum autor, mas todos os salmos que normalmente não têm autor ou autoria conhecida, eles são atribuídos ao salmista Davi. Vamos ler, então, a partir do verso 17. O 17 vai dizer assim: Faze bem ao teu servo, para que eu viva, assim obedecerei a tua palavra. Desvenda-me os olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Sou peregrino na terra, não escondas de mim teus mandamentos. Minha alma se consome no anseio constante por tuas ordenanças. Tu repreendeste soberbos, os malditos, que se desviam dos teus mandamentos. Tira de mim a humilhação, o desprezo, pois tenho guardado teus testemunhos. Príncipes sentaram-se e falaram contra mim, mas teu servo meditava nos teus decretos. Teus testemunhos são meu prazer e meus conselheiros. Nós temos algumas divisões aqui nesse trecho, né? Ele começa no verso 17 com a vida para o serviço de quem é piedoso. No verso 18 ele fala da iluminação das pessoas que temem ao Senhor, um direcionamento ao lar através dos mandamentos, tá? E também isso no verso 19 e no verso 20. No verso 21 nós temos que ver lançando um olhar rápido aos orgulhosos que se desviam desse direcionamento do Senhor. E também do verso 22 ao 24, o salmista ora para ser eliminada a afronta e o desprezo associado ao se manter fiel a Deus. Então nós vemos aqui que é um salmo que primeiro ele começa com o serviço. Então ele diz aqui no verso 17: Faze bem ao teu servo para que eu viva, assim obedecerei a tua palavra. Então a gente vê que é uma pessoa que se propõe a servir um mestre abundante, um Deus maravilhoso, um Deus cheio de amor. Ele é um servo ou um escravo necessitado, implorando pela própria vida. Ele diz aqui, faze bem ao teu servo para que eu viva. Então ele está totalmente dependente do Senhor. E ele vê que a recompensa dele é obedecer à palavra de Deus. Obedecendo à palavra de Deus, ele vai continuar vivendo. Então aqui nós também somos ensinados que nossas vidas elas dependem da misericórdia de Deus. Nós precisamos da misericórdia de Deus para continuar vivendo nesse mundo. Somente através dela que nós conseguimos vencer todas as nossas dificuldades que devemos
usar a nossa vida, gastar o nosso tempo aqui nessa terra, principalmente servindo as ordenanças do Senhor. Nós vemos aqui que o salmista, ele está preocupado em viver nos mandamentos do Senhor, caminhar conforme os mandamentos do Senhor. E ele pede para o Senhor, olha, se atenta para mim para que eu viva e obedeça os seus mandamentos. Continue caminhando nos caminhos do Senhor. Nós vimos aqui que o salmista, ele no verso 2, ele fala assim, bem-aventurados são os que temem ao Senhor, mas o buscam de todo o coração. Isso quer dizer, aqueles que têm que buscar a Deus, aqueles que têm que estar fiéis aos preceitos do Senhor, eles têm que buscar o Senhor de todo o coração, não é de qualquer jeito. É se colocar ao serviço do Senhor, é colocar a sua vida à disposição do Senhor e saber que nós somos servos, somos escravos de Deus e temos que seguir a sua vontade. No verso 18 ele fala algo interessantíssimo, que ele diz assim, desvenda-me os olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Isso quer dizer que existem maravilhas que o ser humano normal, sem a iluminação de Deus, ele não consegue enxergar, mesmo que esteja um palmo à frente dos seus olhos. Então, muitas coisas na natureza, o ser humano comum não consegue enxergar a beleza que Deus coloca nessa natureza. Sabe? Muitas coisas ficam ocultas e o ser humano normal, comum, não consegue ter esse acesso por não conhecer as ordenanças que vêm do Senhor. Principalmente as coisas que estão na Bíblia, que são reveladas para aqueles que são iluminados através do poder do Espírito Santo. O homem comum não consegue entender. Eu tinha um primo, ele já é falecido, e uma época, ele durante quase toda a sua vida, ele era budista. E ele uma vez falou para mim assim, Márcio, eu li a Bíblia 2 vezes e eu não consegui entender nada. Aí eu falei assim, mas você atribui isso a quê? Ele virou para mim e disse, eu não consegui entender nada, porque na própria Bíblia estava escrito, porque se eu não tiver a iluminação do Espírito Santo, eu não vou conseguir entender nada. E esse era o motivo. E o dia que ele pediu para que Deus viesse abrir os seus olhos, Deus abriu e ele começou a entender. É interessante isso. Então, muitas vezes a gente vê que as pessoas, elas estão cegas, enxergam, mas estão cegas. Não conseguem discernir as coisas mais simples que existem, porque a grande maioria das coisas que nós conversamos aqui e que vivemos no nosso cotidiano, elas também são espirituais. E a gente não consegue, o homem carnal, ele não consegue discernir as coisas espirituais. Ele precisa do auxílio do próprio Deus, do Espírito Santo, para que venha abrir a sua mente, para que ele consiga entender. Ele tem que ser humilde também ao ponto de dizer assim, Senhor, abre os meus olhos. Muitas vezes nós queremos enxergar, mas não pedimos para que Deus abra os nossos olhos para que a gente consiga enxergar e nos curar dessa cegueira espiritual. É como se uma pessoa, ele nunca enxergou nada na vida. A sensação de conhecer o Evangelho, ter encontro com Cristo, essa sensação da pessoa nunca ter enxergado, e de repente, quando ela abre os olhos e é curada da sua cegueira, que ela enxerga um mundo que as pessoas contavam para ela, mas ela contempla com os olhos dela, é uma emoção tremenda, é algo maravilhoso, é o que o Evangelho de Cristo faz por nós. Ele abre os nossos olhos espirituais e faz com que a gente consigamos enxergar coisas espirituais e coisas que são reveladas somente para a igreja.
Então, com isso, eu consigo enxergar as grandes maravilhas que Deus tem feito. Primeiro, eu consigo enxergar primeiro o meu pecado, as coisas que eu tenho feito errado, as coisas que eu magoo pessoas, tudo aquilo que eu tenho feito de errado que eu tenho que abandonar, eu consigo enxergar com os meus olhos quando Deus abre os meus olhos, sabe? Eu consigo enxergar que se eu não tiver uma vida constante com Deus, o meu fim, ele vai ser terrível. E ele vai ser terrível. E eu tenho que abrir os meus olhos, seguir os mandamentos de Deus para que o meu fim não seja terrível. Que nós vamos enxergar principalmente o perdão de Deus para que a nossa vida seja uma vida feliz, uma vida cheia de alegria e saber que a recompensa no final é morar junto com Cristo por toda a eternidade. Uma das coisas que eu acho interessante é que quando nós são abertos os nossos olhos, nós conseguimos enxergar o tamanho. Quer dizer, o tamanho é impossível, porque o amor de Deus ele é infinito, mas nós conseguimos ter uma dimensão de como Deus nos ama. Muitas vezes eu me pergunto, eu fico olhando as situações e eu não sei o porquê que Deus nos ama tanto, tanto. Nós vemos que quando os nossos olhos estão abertos, a graça de Deus, a salvação que Cristo nos deu através da cruz do Calvário é totalmente suficiente a qualquer coisa nesse mundo. Aquele que os olhos são abertos espiritualmente, ele não precisa de mais nada. Ele começa a contemplar o céu aqui nessa vida. Isso é maravilhoso. Nós começamos a ver que a oração de um homem que estava cego abre os meus olhos. Por quê? Porque quando eu peço para abrir os meus olhos é porque eu não consigo abrir. Porque todos que estão à nossa volta não conseguem abrir. Mas se nós olharmos para Cristo e disser, Senhor, se tu quiseres, tu pode abrir os meus olhos, ele pode dizer, eu abro. E quando ele abre, ele faz igual ele fez com os seus discípulos, em Lucas capítulo 24, verso 45, quando ele abriu todo o entendimento para eles. Meus irmãos, os discípulos de Cristo andaram com Cristo durante 3 anos, e Cristo demonstrou para eles tudo que iria acontecer, mas eles não conseguiram entender. Mas quando Cristo veio e abriu os olhos deles para eles entenderem, e veio todo o entendimento, aí sim, a palavra de Deus tomou conta deles. Pode fazer isso com a gente. Um exemplo prático também é o cego que estava à beira do caminho, na estrada em Jericó, que Cristo estava passando e ele ouviu que estava tendo um movimento e perguntou, o que está acontecendo? E provavelmente disseram para ele, Jesus está vindo. E ele pega aquela capa que ele usava, que era a capa conhecida como a capa da culpa, que era como se fosse a carteirinha que ele pudesse pedir esmola, que somente pessoas autorizadas a pedir esmola usavam essa capa, mas era uma capa de maldição. Ele, quando ouviu falar que Cristo estava passando naquele local, ele já sabia que ele poderia entrar na presença de Cristo e jogar essa culpa fora, essa maldição fora, e começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. E ele não teve vergonha, e levaram ele até Cristo, e Cristo perguntou para ele, o que você queres que eu te faça? Ele disse, eu quero ver, e ele viu. Há relatos que esse cego, nós não sabemos o nome, Bartimeu quer dizer filho de Timeu, ele seguiu na doutrina dos apóstolos, seguiu a Cristo durante toda a sua vida, adorava o nome do Senhor no templo e evangelizava com tudo que ele tinha recebido de Deus. Os olhos
dele foi aberto e ele contemplou a glória de Deus, ele viu Jesus com seus olhos, ele enxergou a salvação. E quando ele enxergou a salvação, ele começou a manifestar essa salvação para aqueles que não enxergavam, para que aqueles que não conseguiam ver, pelo menos ouvissem falar, que pudessem um dia voltar a enxergar. Quando a gente vê isso, essa alegria de ser curado, essa alegria de saber que Cristo curou ele não só fisicamente, mas espiritualmente falando. Quando a gente é curado espiritualmente, parece que a ferida que tem lá dentro, que aquele buraco que só Deus que pode ocupar, ele não vai fazer mais parte e não vai doer mais dentro da gente. Essa alegria, ela não passa nunca. É a alegria que Jó sentiu quando ele teve um encontro com o Senhor verdadeiro, que ele diz assim: Senhor, eu te conhecia apenas de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Os olhos espirituais de Jó foi aberto e ele começou a enxergar o Senhor e teve um encontro como jamais ele nunca tinha tido antes. Nós vemos que essas palavras que Jó proferiu são maravilhosas e nós temos que proferir, porque através do momento que nós temos esse encontro com Cristo, nós vamos levar essas maravilhas que Deus tem feito para nós, para que o mundo conheça. Você vai ver que a provisão que Deus fez para você, você tem que compartilhar com todos que estão à sua volta. Nós vemos que quando os nossos olhos são abertos, nós temos essa necessidade de mostrar para as pessoas que elas também podem ver essas coisas maravilhosas que só Deus pode fazer. É uma regra maravilhosa para a nossa vida. É uma forma de a gente combater as nossas transgressões. É uma forma da gente entender que nós precisamos de um Deus para nos remir, e essa redenção tem que vir quando os olhos nossos são abertos e que o Senhor tem todo o poder para consertar isso na nossa vida. Nós temos que contemplar a Cristo porque Ele é a única pessoa que pode abrir os nossos olhos. Essa necessidade são coisas espirituais, principalmente para nós que um dia estávamos mortos para Deus. Abrindo os nossos olhos, Deus nos reconcilia com Ele. Deus ele entra com essa providência e faz com que possamos encontrá-lo com o nosso próprio olho espiritual, que a gente consegue enxergar de uma forma diferente. Nós conseguimos enxergar Deus em tudo a partir do momento que os nossos olhos são abertos. As coisas na natureza que a gente achava que estavam encobertas, nós começamos a entender que tudo que foi feito pela mão do Senhor, tudo pelo cuidado, tudo foi feito de uma forma esplendorosa, cheia de tanto critério que só um Deus perfeito pode fazer. Nós vemos aqui também, no verso 19, ele vai dizer assim: sou peregrino na terra, não escondas de mim teus mandamentos. Verso 20, minha alma se consome num anseio constante por tuas ordenanças. Quer dizer, ele está dizendo assim, eu estou passando aqui na terra, eu sou forasteiro, como ele está dizendo aqui, eu sou uma pessoa que não pertence a esse lugar e a minha passagem é rápida. Então, por favor, não deixa os teus mandamentos longe de mim. Eu não quero deixar de enxergar a tua benevolência, o teu amor, o teu cuidado, a tua misericórdia. E nós vamos ver aqui que o anseio dele é constante para que ele venha buscar todos os dias as ordenanças de Deus. Então, quer dizer, ele vai buscar a palavra de Deus em todo o tempo.
ele vai buscar a palavra de Deus com um desejo, uma intensidade tremenda. Ele procura a palavra de Deus tão intensamente quanto mais ele vai encontrando, mais ele quer. E ele precisa disso para continuar vivendo. E isso não desgasta ele em momento nenhum, porque é o alimento que ele precisa para continuar caminhando. Ele continua vendo que esse objetivo é o que entusiasma ele a prosseguir. Aqui, o que ele está procurando é se reverenciar cada vez mais a essa palavra, a esse Deus maravilhoso. Ele precisa conhecer mais o conteúdo do que Deus tem para falar para ele. Então, esse anseio, essa vontade, essa sede, essa fome, o salmista, ele todos os dias ele busca. Ele precisa comer a palavra do Senhor todo dia. Ele precisa obedecer a palavra de Deus todo momento. Ele deseja sentir esse poder de Deus dentro dele e o seu coração se alegra. Ele queima por dentro, sabe? Isso vai fazer dele ter uma experiência viva, diária com Deus Todo-Poderoso, sabe? Ele vai ver que a humildade dele vai se aflorando e ele vai se afastando dessa desejo de errar. Ele começa a enxergar que ele é imperfeito e ele precisa todo dia do Senhor, é o que nós temos que fazer. Saber que nós somos limitados, nós somos imperfeitos, que o Senhor, nosso Deus, é perfeito e nós precisamos todo dia da sua palavra para que a gente possa ser moldado conforme o caráter de Deus. Então nós vemos aqui também que essa experiência ela é muito avançada. O ser humano comum, sem a iluminação de Deus, não conhece, não sabe. E por esse motivo, muitas vezes, nós somos chamados de fanáticos. E aqui não é fanatismo, aqui é desejo, é necessidade. Você precisa de um Deus, você precisa de um Deus que cuida de você. Você tem a carência, a necessidade que Deus continue te mantendo de pé. E aqui ele vai fazendo essa reflexão e Deus vai trabalhando na alma dele e vai trabalhando na nossa alma também. O resultado da obra de Deus é muito precioso na nossa vida. Você pode ver as mudanças que vão ocorrendo conforme nós vamos nos moldando ao caráter de Deus. Muitas vezes as pessoas passam uma vida inteira dentro da igreja e ninguém na rua sabe até que ele é crente, que ele é um evangélico, que ele é um cristão. E nós temos que ver que nós carecemos desse cuidado de Deus para que os nossos frutos venham aparecer, para que as pessoas venham ler a nossa vida e se moldar também ao caráter do Senhor. Nossa vida tem que dar frutos. E esse é o resultado de Deus nas nossas vidas. Ele vai nos conduzindo com algo mais precioso, que é a presença de Deus, a palavra de Deus moldando a nossa vida. E o desejo em si está fazendo bem, não só ao salmista, mas faz bem para nós. E você vai vendo que Cristo ele se torna muito mais precioso do que você imaginava no início da sua caminhada. Sabe? No verso 21, ele vai dizer assim: Tu repreendeste os soberbos, os malditos que se desviam dos teus mandamentos. Então quer dizer, ele pega o caráter dessas pessoas e ele vai repreendendo porque ele não quer que a maldade ela continue nessa terra, sabe? Então Deus trata com essas pessoas de uma forma diferente do que trata conosco. Deus nos corrige pelo seu amor. Só que aqui, se a pessoa ela não é corrigida, não aceita a correção de Deus, ela passa a fazer parte do juízo de Deus. Sabe, a nossa própria relação com eles é diferente. Deus ele rejeita esse tipo de comportamento.
E a gente não pode agir dessa forma, sabe? O pecado vai fazer que a gente desvie dos mandamentos de Deus. Essas pessoas que Deus aqui está tratando, elas se desviaram do mandamento de Deus por causa dos seus pecados, por causa da negligência deles, por causa do próprio abuso deles, por causa do orgulho, por causa do coração altivo, por causa da insensatez. E logo o castigo e a condenação estão à porta. No verso 22, ele vai falar para Deus assim: tira de mim a humilhação, o desprezo, pois tenho guardado teus testemunhos. Príncipes sentaram-se e falaram contra mim, mas teu servo meditava nos teus decretos. Isso quer dizer que ele está orando a Deus, pedindo para que Deus venha retirar que essas pessoas da vida dele, para pararem de humilharem, de desprezá-lo, porque normalmente quem segue os preceitos do Senhor passa por uma situação dessa. Como eu disse agora, fanatismo e etc, é a visão que o mundo tem de quem crê no Senhor Jesus Cristo como Salvador. Muitas vezes ele vê aqui que essas pessoas se assentam para maquinar contra ele, mas ele vai dizendo para Deus: mas teu servo, teu escravo, Senhor, medita nos teus decretos. Isso quer dizer, a melhor ocupação que ele tem, enquanto os outros caluniam, é ler a palavra de Deus, se atentar para as promessas de Deus. O maior consolo que ele pode ter, que nós podemos ter também, é que diante da mentira deles, a palavra de Deus vai provar o contrário sobre nós. O melhor preservador do espírito de vingança é a própria palavra de Deus, para que a gente saiba que nós podemos contar com o nosso Deus todos os dias da nossa vida. E você meditar na palavra de Deus e não reagir a esses ataques vai te tornar uma pessoa melhor para este mundo e inclusive para essas pessoas. Principalmente diante de Deus, que Deus ele vai estar julgando a sua causa. Deus vai estar cuidando de você. Deus vai estar trabalhando em seu favor para reverter esse quadro. Finalizando no verso 24, teus testemunhos são meu prazer e meus conselheiros. Então quer dizer, a palavra de Deus, os testemunhos de Deus, é o combustível que ele continua buscando para levar adiante a sua vida. Que o conselho de Deus vive dentro dele, ele se orienta pela palavra de Deus. Então quer dizer, esse prazer, essa forma de agir, ele adquiriu ouvindo a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus e crendo nas promessas do Senhor, coisa que nós devemos continuar fazendo. Convido você a orar e mais uma vez agradecer ao Senhor por tudo, porque Ele é maravilhoso, Ele é bom e Ele tem todo o poder para reverter o quadro que talvez você esteja passando nessa noite. Senhor, eu te agradeço, Pai, eu te louvo pela vida dos teus filhos. E eu peço, Pai, que o Senhor venha cuidar agora, abençoar, meu Deus, essas famílias que precisam do teu tocar. Pai, eu preciso, Pai, que o Senhor também faça um milagre no nosso país. Pai, que o Senhor venha entrar com a providência. Pai, o Senhor venha também tomar conta das nossas cidades. Que o Senhor venha repreender a ação desse vírus. Que o Senhor venha mudar a história do teu povo. Que o Senhor, Pai, ajude-nos, Pai, a colaborar com a tua obra. Senhor, que nós possamos ajudar aqueles que estão necessitados, Pai, a buscar, Senhor, o caminho que só o Senhor pode dar. Pai, cuida de cada um nessa noite. Pai, eu te louvo, eu te agradeço e coloco a vida dos teus filhos nas tuas mãos, crendo na vitória, Pai, nessa noite, porque eu peço que o Senhor coloque nas suas mãos a minha vida e a de cada um, Pai, que está ouvindo e que participa, Senhor, dessa transmissão, e que o Senhor abençoe aos teus filhos, porque eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meu querido, se você crê que essa palavra
serviu para você e que algumas pessoas possam se alimentar disso, eu peço para que você encaminhe essa mensagem para mais e mais pessoas, porque o que Deus nos deu de graça, nós temos que dar de graça também. E eu peço para que você venha colocar a sua graça, distribuindo essa mensagem, e nos siga nas redes sociais, tanto no YouTube, no Facebook e no Instagram, IPR de Novaes. Que a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. E todos nós dizemos amém. Tenha uma boa noite e que Deus te abençoe em nome de Jesus.